Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Começando o vídeo de hoje, mostrando aí para vocês a realidade de uma sapateira que iria para o lixo. Ela já estava toda rasgada, toda empenada, as prateleiras estavam tortas, a parte de baixo já estava totalmente podre. Então, eu resolvi transformar ela e fazer em algo útil e agradável aí, que vocês vão ver aí no final, super bacana. Comecei retirando este tecido, não sei o nome desse tecido, então vocês me perdoem porque vai ficar faltando aí o nome. Comecei retirando ele, eu fui tirando com uma navalha e confesso que foi um pouquinho difícil porque a gilete foi cegando, aí depois eu peguei um estilete, mas eu acho que seria mais fácil com a própria tesoura. E aí, gente, quando eu tirei a parte do fundo, olha só a situação desse fundo. Ele já estava totalmente apodrecido, então eu tive que cortar essa parte aí do fundo para poder utilizar para ficar melhor. Terminei aqui de tirar toda aquela parte, né, aquele tecido, eu não sei o nome dele. Eu vou retirar essas madeirinhas, porque elas estão bem com barriga, assim, não dá pra reaproveitar. Então, pra adiantar aqui o vídeo, eu cortei umas madeiras aqui, olha. Essas madeirinhas. Aí eu medi o cantinho lá nessa partinha daqui, ó. Nessa partinha. Cada um tem uma medida diferente, não é assim padrão. Então, eu tive que ir cortando conforme aquelas madeirinhas de lá. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui é maior, aqui é menorzinho, então eu fui fazendo de acordo com o que tava lá. Agora, eu vou passar uma massa aqui, ó, nesses cantinhos, e depois eu vou lixar. Então, vou adiantar aqui passando essa massa, enquanto ela vai secando, eu vou adiantando lá, tá bom? Eu utilizei a massa acrílica, e aí eu fui aplicando com o próprio dedo. Passei numa quantidade aí razoável para poder cobrir todas as imperfeições. Essa madeira que eu utilizei, ela não tinha tanto furo, só teve um pedaço que tinha alguns furos, então eu também utilizei essa massa para poder cobrir todos esses buraquinhos, esses furinhos, e depois de seco eu só lixei. Aí, depois de colocar a massa acrílica aqui, tudinho, eu vou esperar secar. Vou terminar aqui de passar nessas aqui também e vou adiantar o vídeo para não ficar tão longo. E aí, a gente já começa a preparar outra parte. E aí, nessa parte, eu fui tirando essas madeirinhas. Essas madeiras são as mesmas de fundo de guarda-roupa, fundo de móveis em geral, que ela é bem fininha. E ela tinha algumas que estavam bem tortas e teve duas que eu aproveitei elas porque dava para ser utilizada. E nessa parte aí, ó, era a parte de baixo, estava bem podre, então eu fui e medi aí numa medida de 15 centímetros e cortei para poder tirar essa parte aí apodrecida. E aí, depois de tudo cortadinho, eu comecei a preparar a madeira para poder receber a tinta. Dei uma lixada para poder tirar as imperfeições da madeira, mas não teve muito trabalho, porque essa madeirinha aí, ela já era bem lisinha, então não teve muito esforço aí nessa parte. Mas lixei tudinho e depois eu passei um paninho úmido para poder tirar todo o pó e vim com a tinta.
A tinta que eu utilizei foi uma tinta que ela é própria para artesanato. Ela pode pintar tanto madeira, artesanatos em geral. E eu tinha aqui em casa e eu achei que iria ser suficiente para cobrir a madeira, mas aí no final acabou faltando. Então eu tive que optar por uma outra tinta que eu também tinha aqui em casa, porque eu não queria gastar, né, gente? Eu queria utilizar o que eu já tinha aqui em casa. E aí eu passei a tinta esmalte por cima para poder ficar bem branquinho. E as outras madeiras que eu passei a massa acrílica, elas já secaram. Eu lixei, passei um paninho úmido e vim passando um prime, porque eu não queria lixar ela por completo. Então, eu apliquei esse prime, deixei secar para depois passar a tinta que eu queria. Eu queria um lilás bem clarinho para poder combinar com uma das paredes do quarto das meninas. Esse prime, ele é na cor cinza, porém foi muito fácil de cobrir com a tinta lilás por cima. Eu apliquei em todas as madeiras, eu utilizei 4 madeirinhas aí para poder fazer as prateleiras, e eu fiz isso em todas elas. Bom, meninas, eu já pintei aqui toda a estrutura. E eu pintei com a tinta branca e é que aconteceu. Não foi o suficiente, estava ficando manchada. Então, eu dei uma outra demão com tinta esmalte para poder ficar mais branquinho, que eu queria bem branquinho. E aquelas madeirinhas ali, ó, eu passei o prime. Vou começar a pintar agora para a gente poder montar aqui enquanto essa parte aqui vai secando. Com a tinta lilás, eu vim aplicando com um pincel e depois eu passei um rolinho para poder tirar essas marcas do pincel. E eu passei dos dois lados, tanto embaixo como em cima, nas laterais. Eu passei 2 demãos para poder ficar bem forte a cor que eu queria, né? E ficou super bacana. Acompanhe aí o resultado que vocês vão ver no final. Vocês lembram da madeirinha que eu tirei da sapateira? Eu vi as melhorzinhas que tinha, aí cortei essa parte aqui, já passei o prime, e agora eu vou pintar elas com essa tinta lilás. E essa madeirinha aqui, vocês vão ver o que eu vou fazer para dar um charminho a mais, então bora lá. E depois de tudo seco, eu comecei a montar. Eu virei aqui a prateleira, a primeira prateleira que eu iria colocar. Coloquei pregos mesmo, não foi com parafuso, mas se você tiver parafuso aí, você também pode colocar, porque acredito que vai ficar até mais firme. Eu usei pregos porque eu não tinha aqui o material suficiente para poder fazer esse armarinho. Essa parte aqui de trás, eu utilizei uma madeira, passei o prime dos dois lados, mas eu pintei somente a parte que iria ficar virada para frente. A que iria ficar pro fundo, eu não usei. Usei também prego para poder colocar atrás, para ficar mais firme. E aí, depois eu vim colocando as prateleirinhas, colocando no lugar. E aquelas madeirinhas que é fundo de guarda-roupa, fiz uma marcação ali com preguinho e coloquei um parafuso numa outra madeirinha mais larga para poder fazer uma base aí. E olha só, eu fiz um telhadinho para uma casinha. Pedi ajuda aí da minha filha, para ela me ajudar a segurar. Parafusei e aí vim colocando na estrutura que eu já tinha preparado.
Utilizei também um EVA. Cortei ali mais ou menos na medida que eu queria e fui fazendo essas curvas aí e colei para poder esconder ali aqueles parafusos que ficaram à vista. E aí deu um charminho a mais nessa casinha aí de cima. Eu fiz isso na parte de cima, na lateral ali da frente também cortei, tudo onduladinho assim, e fui colando com a própria cola quente, e para poder dar um charme a mais e para poder esconder ali um pouquinho, para dar um acabamento melhor. E eu achei que ficou incrível. E esse foi o resultado final. Eu já coloquei lá no quarto das meninas, coloquei os brinquedinhos aqui que ela gosta de brincar. Nessa parte de cima eu coloquei umas florzinhas de EVA também. E aqui eu coloquei os perfuminhos que ela usa. Montei uma casinha aqui, coloquei um paninho de crochê para fazer de tapete. Aqui embaixo eu coloquei os brinquedinhos em miniatura que ela tem, que ela também gosta de brincar. Aqui coloquei as massinhas, luzinhas mágicas, o carrinho, uma boneca e deixei tudo organizadinho para ver na hora que ela chegar, ela ver a reação dela, como que ela agiu com essa surpresa aí que eu criei para ela. Vai brincar? O que você achou? Lindo! Aí, você gostou? E agora a gente vai quiser brincar de boneca, só pega uma boneca e brinca. Aqui uma bonequinha. E esse foi o vídeo de hoje, um antes e um depois de um material que iria para o lixo e virou algo útil, lindo e agradável, que agradou aí a minha princesinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já curte aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo para mais criações como esta, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.